Vamos dar início ao nosso encontro. Vou pedir para que todos permaneçam com o microfone fechado, para que a gente possa aproveitar melhor esse momento de oração, de aprendizado. Peguem papel e caneta e deixem do lado para, se tiver alguma dúvida, anotar, para não ficar ansioso, né? Querendo perguntar. E no final abriremos para partilha. Vamos, dona Gilce? Seu microfone está fechado. Então, boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos centrar no nosso pensamento em Deus, mergulhando em seu amor, para iniciar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando, invoquemos o Espírito Santo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito, descei, e os corações vinde inflamar, e as nossas almas preparar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. É com muita alegria, nós temos hoje mais uma vez Monsenhor Ademar conosco. Ele que iniciou o estudo de Ezequiel aqui no nosso grupo, hoje vem concluí-lo. Vamos prestar bastante atenção para que possamos compreender a mensagem que ele nos traz para o nosso dia de hoje, não só para o tempo que ele escreveu, mas para o nosso dia de hoje. A palavra é sua, Monsenhor. Meus santos irmãos, hoje São Paulo se dirige à comunidade de Filipos, dizendo aos santos em Cristo que estão em Filipos, aos santos da Assunção, agora nessa participação online sobre o profeta Ezequiel. Deus nos conduza nesse momento, Deus nos oriente com o seu Espírito e a sua sabedoria. A Bíblia que eu tenho usado para este caminho é uma Bíblia da editora Paulus. E no título do profeta Ezequiel está assim, Ezequiel, embaixo o subtítulo, Um Coração Novo. Eu só descobri isso hoje, mesmo que tenha pegado essa Bíblia desde sempre, mas nem descobri esse subtítulo, Ezequiel, Um Coração Novo. E aqui está a beleza desse profeta. No momento de dor, no momento de muita lágrima, de muita perseguição, de muito exílio, até Deus fugiu do templo, ele traz uma esperança grandiosa para nós. E os capítulos hoje em pauta, 40 a 48, vêm nos trazer a certeza de que Deus não esquece nunca de nós.
Deus não se esquece de nós jamais. Seu microfone fechou, monsenhor. Pronto. Foi a partir de que da hora fechou? Foi agora mesmo. Estamos às vésperas do ano do jubileu 25 e vivendo esse ano ainda o ano da oração, convidados a ser peregrinos de esperança. Eu queria começar trazendo uma palavra do Papa Francisco, que está em pauta, está na mídia, a nova encíclica, Amou-nos, Deus nos amou, Jesus Cristo nos amou, e concluiu no último domingo a segunda sessão do Sínodo sobre a sinodalidade. E no Dia Mundial das Vocações deste ano, o Papa disse assim: chamados a semear a esperança e a construir a paz, o Papa dirige a todos, o povo, todos, exortando-os a aproveitar o momento favorável deste ano de oração para redescobrir a sua vocação e sermos todos, peregrinos de esperança e construtores de paz. É bonita essa motivação, essa exortação, esse convite, essa convocação do Papa Francisco. Todos sermos peregrinos de esperança e construtores de paz. Na carta de Pedro, ele diz assim que nós somos chamados a dar ao mundo as razões da nossa esperança. Por que é que nós cremos? Quando eu estava aqui olhando para essa tela e vendo essas figuras bonitas de vocês aí, eu vi atrás de mim a figura do Jesus ressuscitado. E eu pensei, olha ali a nossa esperança realizada. Olha ali a figura da vitória, a figura da madrugada da ressurreição. E o Papa continuou nessa convocação de esperança, dizendo assim: no momento histórico presente, por que ele chamou de momento histórico? Ano da oração, peregrino da esperança, véspera do ano jubilar, ano do sínodo, sobre o caminhar juntos, ninguém para trás, todos a caminho com a sinodalidade. Momento histórico, o caminho nos conduz para o ano jubilar de 2025. Caminhamos como peregrinos de esperança rumo ao ano santo, na descoberta da própria vocação. Qual é a minha vocação nesse momento da história, nesse momento da igreja, neste momento da paróquia da Assunção? Qual é o chamado que tenho? E pondo em relação os diversos dons do Espírito, podemos ser no mundo portadores e testemunhas do sonho de Jesus. Qual é o sonho de Jesus? A comunhão conosco. Qual é o sonho de Jesus? Levar-nos todos para o lugar onde Ele está. Qual é o sonho de Jesus? Um só rebanho e um só pastor. O sonho de Jesus. Formar uma só família, unida no amor de Deus, interligada pelo vínculo da caridade, da partilha e da fraternidade. Esse convite do Papa motiva a gente a amar e a aprofundar bem o livro de Ezequiel. Estamos em caminho da descoberta do amor de Deus, gente. A vida da gente cristã toda é para confirmar que somos amados por Deus. Descobrir também a nós mesmos. Quem sou eu neste caminho? Como estou na peregrinação? Cuidando dos outros, cuidando de mim, cuidando da vida, cuidando da casa comum. Como estou? Então, assim sendo, capítulos de Ezequiel 24 e 28. E aqui a gente precisa respirar para pedir ao Espírito Santo que nos deixe entrar nesse mar de alegria que Ezequiel traz para nós. Nesse projeto que Deus passa para o profeta Ezequiel. Que é Deus no meio do seu povo. É a realização de um projeto. A palavra final é a vida nova.
que Javé, através do profeta, traz para o povo. Eu me lembrava, meus irmãos, que estudando os 11 primeiros capítulos do Gênesis, e especialmente o Atos, 2 capítulos primeiros, onde fala da criação, Deus desenhou, porque só falando a gente não entendia, né? Compreendeu o que é desenho? Deus desenhou um projeto de vida para nós. Deus fez uma maquete do mundo que Ele gostaria de dar para nós e gostaria que nós usufruíssemos. Um paraíso, um Éden, onde não faltou nada, tudo foi delicada e prazerosamente feito, já que Ele viu que tudo era bom. Deus fez uma maquete do mundo, uma maquete da criação, fez um lugar, um pomar, um jardim, e ali colocou a nós todos, suas criaturas especiais. Ali está o primeiro projeto, que foi derrubado, foi destruído, foi consumido pela miséria do pecado. Porque Deus não nos podia ter feito sem liberdade. E a nossa liberdade manchou, desmanchou, derrubou o projeto de Deus. E essa vida nova prometida em Gênesis 3,15, lembra? Aquele proto-evangelho, ele vai recuperando ao longo de toda a revelação. Ao longo dos profetas, dos patriarcas, dos profetas, até chegar à aliança nova em Jesus. Lembrar que, lá vou eu fazendo as minhas digressões, segundo o evangelista João, Jesus foi sepultado num paraíso, num jardim, numa sepultura nova, mesmo depois da dor da cruz, do coração traspassado, foi colocado num túmulo novo, num jardim, lembrando aquela maquete primeira. Ali nós somos, em Jesus, nós somos recriados, regenerados. Ponto. Jesus, Deus nos traz esse coração novo para que nós possamos viver uma vida nova. Depois eu vou falar do coração novo do capítulo 36. Pois é, a tomada de Jerusalém, ele diz, no capítulo 40, a tomada de Jerusalém determinou a decisão de uma nova cidade, de um novo projeto, uma nova maquete de mundo, de cidade para nós. No capítulo 40 está dito assim: no dia 10 do começo do ano 25 do nosso exílio, 25 anos de exílio, ou seja, 14 anos depois da tomada de Jerusalém, Jerusalém já tinha sido destruída pela segunda vez, exatamente nesse dia, a mão de Javé pousou sobre mim. Mais uma vez, Deus põe a mão na cabeça do profeta Ezequiel, o sacerdote, exatamente nesse dia, levando-me para Jerusalém. Ele que esteve à margem do rio Cobar, que esteve lá no exílio com os exilados, agora Deus toma Ezequiel e o transporta, pousando a mão em sua cabeça para Jerusalém. Através de um êxtase. Vocês se lembram de outro livro que é todo escrito após um êxtase? No Apocalipse. João entra em êxtase, se transporta para o céu. Ezequiel entra em êxtase, sai de Jerusalém, vai para o rio Cobar, fica no exílio, e agora, no novo êxtase, ele vai voltar para Jerusalém. Através de um êxtase, Javé me levou para a terra de Israel e me fez pousar num monte muito alto, sobre o qual havia uma cidade construída do lado sul. Esse monte alto é o Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém. E me fez entrar na cidade, e aí começa tudo daí. E eu encontrei um homem que parecia de bronze, forte, definido. Tinha na mão um cordão de linho e uma vara de medir.
trena, né? Uma vara de medir, sem dúvida, uns 3 metros. Esse cordão era a trena. O homem estava de pé junto do pórtico e me disse: criatura humana. Já me lembro? Lembra por que criatura humana? Que é a fragilidade da gente. Nós não somos os tais, somos um dos tais. Criatura humana, olhe e ouça bem. Preste atenção em tudo que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui para que eu lhe mostrasse tudo. Um novo projeto, esse coração novo, essa nova maquete de mundo, esse novo homem. Agora, com um coração de carne, lá no capítulo 36. Depois você contará para a casa de Israel tudo o que viu. E está o mandato, né? Êxtase, volta para Jerusalém, leva ao Monte Alto, a cidade está ali. Olhe bem, perceba tudo, vamos medir tudo para você conhecer bem. Depois você vai e conta tudo, porque foi para isso que ele trouxe aqui. Para você ser portador de uma esperança de um mundo novo. Então, versículos capítulo 41 a 4. Os capítulos 40 e 48, esses que estamos sobre a nossa mira, Javé nos mostra a cidade. É só mostrar a cidade nova que ele vai construir. Mostra o profeta, essa cidade. Javé volta para o templo. A cidade está pronta e depois vamos ver que ele volta. No capítulo 37, irmãos, eu vou ter que folhear a Bíblia algumas vezes. Aquele capítulo 37 do Vale de Ossos, lembra? E Padre Franklin deve ter sido ele a falar. Capítulo 37, versículos 26 a 28. Olha que beleza. Ouçam de joelhos, se pudessem. Farei com eles, aquele povo que vai voltar, uma aliança de paz, que será uma aliança para sempre. Vou estabelecê-los e multiplicá-los e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. Aí será a minha moradia, eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Olha a aliança nova aí. Farei ali a minha moradia, serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Quando eu colocar o meu santuário no meio deles para sempre, as nações ficarão sabendo que eu sou Javé, aquele que consagra Israel. Quem é que se declarou o templo de Deus? Jesus. O Emanuel, o Deus conosco, quando diz, destrói esse templo e eu edificarei em 3 dias. Capítulo 37, versículos 26 a 28. Então, não se esqueçam. Se a gente vai ao capítulo 43 agora, que está na nossa mira, no versículo 1 a 5, olha o que está lá dito. O homem levou-me para o pórtico oriental, dentro do templo, e eu vi a glória de Deus de Israel. Ela vinha do Oriente, fazia um barulho de águas torrenciais, e a terra refletia a sua glória. Aquela visão do início, na margem do rio Cobar, agora Ezequiel está vendo aqui. A visão que tive era como a visão que eu tinha contemplado quando vinha para a destruição da cidade, e também com a visão que eu tivera às margens do rio Cobar. Essa glória de Deus que acompanha o povo no exílio e agora na volta. Então caí com o rosto por terra. A glória de Javé entrou no templo pelo pórtico oriental. Então o Espírito me arrebatou e levou para o pátio interno. A glória de Javé enchia o templo. Deus voltou para o templo. Tinha saído porque Deus não queria viver entre os mortos, naquela matança inicial, foi para o exílio, ficou lá, e agora ele volta para o novo templo, para a morada de Deus conosco. No capítulo 48, versículo 35,
eu quero dizer aos irmãos o seguinte, capítulo 48, versículo 35. O contorno todo da cidade medirá, portanto, 9.000 metros. A partir desse dia, da volta de Javé, o nome da cidade será este: Javé está aí. Olha, gente, dá para a gente arrepiar, porque essa é a nossa história, esse é o nosso Deus, e nós somos esse povo que contamos com a presença de Deus no meio de nós. Hoje, por providência, é o dia de todos os santos. Os santos é de Deus. Quem são os santos? Aqueles que nos tornamos templos de Deus. Aqueles que pelo batismo fomos transformados em templos do Espírito Santo e configurados a Cristo Jesus. Poderíamos agora, Andréa, ir lá no Apocalipse. O que é o Apocalipse? Essa demonstração, esse projeto de esperança. As 7 cidades chamadas a uma conversão, onde Deus entra e as 7 estrelas dos anjos que dominam as perseguições, a besta, o dragão, etc, etc, as taças derramadas. E aí chegamos no capítulo 21 do Apocalipse, que quer dizer revelação, o livro quer dizer revelação, e está dito assim: vi então um novo céu e uma nova terra. Aquele novo coração do início do profeta, né? Um novo coração. Vi então um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Já não existe mar, que é lugar de guerra, lugar de luta. Vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa. Essa cidade é construída lá no coração de Deus. Esta cidade vem do alto, é um projeto divino, não um projeto da criatura humana, é um projeto de Deus. Na cidade santa, uma Jerusalém nova, diferente daquela que foi destruída. Porque a volta, não é uma volta para o mesmo lugar, não é uma volta com os mesmos sentimentos, com a mesma cultura, é uma coisa absolutamente nova, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfrentou para o seu marido. Nisso saiu do trono uma voz forte e eu ouvi: esta é a tenda de Deus com os homens, ele vai morar com eles. Olha o que Ezequiel disse, olha o que João disse no final do Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. E essa cidade, está no capítulo 48, Deus mora aí, a cidade de Deus. Israel sabe, o povo de Israel sabe por experiência, que Deus não é um Deus omisso. Lembra do Êxodo? Como a experiência que Moisés fez, as queixas de Moisés a Deus sempre presente, Deus sempre interferindo, interagindo. Deus conduz a história. Mas o Deus do Êxodo, o Deus de Ezequiel, o Deus de Exílio, é o mesmo de hoje. Ele não conduziu, ele conduz. Ele não foi, ele é, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, quando a gente se vê nos dissabores da vida, nas guerras, né? A mar da Espanha agora, a Espanha debaixo d'água, o Rio Grande do Sul esteve lá assim, André deve ter experimentado aí alguns relatos. A gente vê o fogo queimando. Deus está conduzindo a gente, gente. Deus está vendo a nossa infidelidade, a nossa desgraceira que produzimos, mas ele não é omisso, ele conduz a história. A esperança, aquela que o Papa pede, que Pedro pede, que nós sejamos anunciadores da esperança, testemunhas de esperança, ela germina dentro da dor. A esperança nasce da dor. Lembra que eu cheguei de um retiro o ano passado e disse na homilia: eu aprendi que coragem é avançar com medo. É do medo que nasce a coragem. E se não tiver medo, para que coragem? A esperança germina dentro da dor. Capítulo 10 de Ezequiel. É um capítulo fundante também.
Deus abandona essa sociedade corrupta, é o subtítulo que está aí. Abandona o templo, há um corte, uma ruptura entre Deus e a terra. Aqueles 3 T's que fala o padre João Carlos Ribeiro, né? Terra, trono e templo. Templo, terra e trono. E Deus abandona o templo. Houve um corte entre Deus e a terra. A idolatria, o pecado, determinou a saída de Deus de Jerusalém. E foi embora, né? Ezequiel vai encontrá-lo às margens do rio Cobá, lá no início. Javé não aceita, Deus não aceita estar com a morte. Por isso ele a vence na cruz de Cristo. 43, 7 a 9. Me permitam, gente. Se vocês puderem aí, o capítulo 43, versículos 7 a 9. Então, 10, capítulo 43, 10 é o seguinte. A visão que tive, como visão que tinha contemplado, etc., aquela que eu já li. Agora, no 43, 10. Quanto a você, criatura humana, mostre para a casa de Israel o projeto do templo. Tudo é um templo só, porque Deus mora aqui. Deus mora aqui. O projeto do templo. E eles ficarão envergonhados de sua culpa. Fica vermelha, cara, de pecado. Fica vermelha, cara, infiel. Ao medir o projeto, ficaram envergonhados de tudo o que fizeram. Então você ensinará para eles, olha bonito, profeta, você ensinará para eles a forma do templo, suas disposições, suas entradas e saídas, suas normas, regulamentos, regras e leis. Você será um catequista para esse povo. Coloque tudo por escrito à vista deles, para que observem todas essas normas e coloquem em prática todos os regulamentos. Cumprir a palavra, não ouvir somente, para colocar esses mandamentos. Esta é a lei do templo, que está construído no alto do monte. Todo o espaço que está ao redor é santíssimo. Esta é a lei do templo, repete. Aí fala do altar, descrevendo o culto, etc. Estamos aí no capítulo 43, 10 e seguintes. Vamos lá, o Salmo. Esse Salmo 85. Que bonito esse Salmo. Que bonito. Aliás, 84 e 85 a gente poderia levar a sério. A casa de Deus é a casa do povo. Deus mora conosco, nós moramos com Deus. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Javé. Eu me lembro que na liturgia da nossa igreja aqui, quando esse salmo foi lido no salmo lecional, responsorial, interlecional, eu me lembro que eu fiz esse comentário. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até os pássaros encontram lugar na casa do Senhor. A andorinha faz seus ninhos ali. Ó Senhor, vossos altares, etc, etc. E o Salmo 85 é uma súplica logo após a volta do exílio. O salmista canta: favoreceste, Javé, a tua terra, restauraste os cativos de Jacó, perdoaste a culpa do teu povo, encobriste todo o seu pecado, reprimiste o teu furor todos, refreaste o ardor da tua ira. Restaura-nos, ó Deus, Salvador nosso. Renuncia o teu rancor contra nós. Ficarás irado conosco para sempre, prolongando de geração em geração a tua ira? Não nos irás devolver a vida? Esse anelo de esperança e de alegria que o salmista canta. Vou escutar o que diz Javé. Deus anuncia paz ao seu povo e aos seus fiéis, aos que se convertem de coração. A salvação está próxima dos que eu tenho, e a glória habitará na nossa terra. Olha lá, a glória de Deus.
E aí o Salmo 85 vai cantando essa alegria, essa esperança, esse volta do povo para seu lugar. E aqui começa, irmãos e irmãs, um tempo novo. O coração do profeta, do livro de Ezequiel, é o capítulo 36, de que já falamos aqui. Falava no capítulo 36. Eu vou pegar do capítulo 36 alguns versículos. É a mensagem central de Ezequiel, está nesse capítulo 36. Começa o capítulo 36 dizendo assim: criatura humana, homem de Deus, aí não fala assim, ô criatura de Deus, homem de Deus, profetize para os montes de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Javé, seus inimigos disseram contra vocês, viva! Essas montanhas antigas são propriedade nossa, disseram os inimigos. Pois bem, profetize dizendo: assim diz o Senhor Javé, vocês foram devastados, os inimigos, vocês foram perseguidos pelos vizinhos que queriam torná-los propriedade das outras nações. Com ciúme ardente, estamos no versículo 5, eu falo contra os outros povos e contra Edom. Eles, com alegria no coração e desprezo na alma, tomaram posse de meu país para saqueá-lo, os inimigos. Quanto a vocês, monte de Israel, abram seus ramos, produzam frutos para o meu povo Israel. Está para voltar. A terra se prepare para colher a volta do povo. A terra produza frutos que o povo está para voltar. Eu estou com vocês, agindo em seu favor. Vocês serão lavrados e semeados. Vocês deverão produzir muito. Multiplicarei seus habitantes. Aí vai essa descrição dos efeitos da volta do povo com a bênção e a companhia de Deus que vem para ficar no meio deles. Vou pegar vocês do meio das nações, fala o povo de Israel, vou reuni-los de todos os países e levá-los para a sua própria terra. Voltar da terra, lembra? Perderam terra, perderam trono e perderam templo. Derramarei sobre vocês uma água pura. Vamos dizer aquela água que sai do templo, né? Do lado direito. E vocês ficarão purificados. Vou purificar vocês de todas as suas imundícias. Perdão aqui, né? Deus esquece a nossa malícia. E de todos os seus ídolos. Darei para vocês um coração novo. Lembra do título do livro? Ezequiel, um novo coração? Darei para vocês um coração novo. Colocarei um espírito novo dentro de vocês. Faço novas todas as coisas, está lá no Apocalipse. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Um coração de cinta. Um coração que se emocione. Um coração que se alegre, se entristeça. Um coração que viva e vibre. Em seguida, Javé me disse, no final do capítulo 36. Criatura humana, aquele que depois vai entrar no capítulo 37, dos ossos. Criatura humana, esses ossos são toda a casa de Israel. Os israelitas andavam dizendo, nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, para nós tudo acabou. Javé falando ao profeta, hein? Pois bem, profetize e diga, assim diz o Senhor, vou abrir seus túmulos, tirar vocês de seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a terra de Israel. Povo meu, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, quando eu abrir os seus túmulos, e dos seus túmulos eu tirar vocês. Colocarei em vocês o meu espírito, e vocês reviverão. Profecia da ressurreição, né? Profecia da vitória sobre a morte. E depois Ezequiel vai entrar no capítulo 37,
que é esse vale de ossos que vão se reanimando, se reagrupando, se juntando, porque Deus, Javé, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. A esperança volta a ser vivida pelo povo de Israel. Tudo parecia destruir, era um fim, mas Ezequiel anuncia uma nova aliança. Deus levará o seu povo à construção de uma nova vida, de um novo projeto, de uma nova cidade. O povo haverá de ter uma nova consciência, um coração de carne, uma cultura nova, gente. Onde que está o reino de Deus? É no Cobá? É na Babilônia? É no Monte? Não, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é uma forma de pensar, é uma forma de viver, é uma forma de relacionar-se. Uma nova consciência, um coração de carne. Como o Êxodo foi para Moisés e aqueles irmãos saídos da terra da escravidão, o exílio realiza uma purificação. Esse deserto que curte, que purifica, que sana as nossas dificuldades e os nossos pecados. Uma nova conversão. Aqui, em Ezequiel, nesses capítulos últimos, um novo êxodo, uma nova aliança. Esses capítulos finais são uma catequese, um empurrão, um eleição de Deus para nós. Lembra do eleição? O povo deve reaprender o que é a santidade. Reaprender o que é a santidade. 43, 10, 12. Quanto a você, criatura humana, mostre para a casa de Israel o projeto do templo. Eles ficaram envergonhados. Esta é a lei do templo, aquela que já citamos aqui, né? Deus está no meio de nós. Deus está aqui. Na celebração da Eucaristia, que é o sacramento, o sacrifício da nova e definitiva aliança, a vida que vence a morte, da esperança que se concretiza, a gente diz muitas vezes, o Senhor esteja convosco. E o anseio da comunidade responde, Ele está no meio de nós. A água que sai do templo, lembra da água que sai do templo? No capítulo 47. É lindo esse capítulo 47. Então o homem levou-me de novo para a entrada do templo, onde eu vi água que escorria de debaixo da soleira do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de debaixo do lado direito do templo, do sul do altar. Aquele que crê em mim, do seu coração, jorrarão rios de água viva. Depois o homem fez de sair pelo pórtico do norte e rodear para fora até o próprio pórtico externo que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo 500 metros. Ele me fez atravessar a água que dava no tornozelo. E essa água vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e chega-se a exigir que se passe a nado, porque essa água é farta, essa água é muita, essa água é vida. E depois essa água vai escorrendo, e por onde passa vão nascendo plantas, vão nascendo frutos, e tudo vai acontecendo porque essa água que sai dali, ó, do lado direito do peito, olha lá a marca, do seu coração aberto, fez jorrar sangue e água, olha lá, é do lado direito, no braço de lá, como foi aqui do lado direito do altar. E vai levando essa água que vai fazendo voltar aquela maquete do Gênesis, do paraíso, do Éden, do jardim, essa casa comum de que tanto fala o Papa Francisco. Versículo 13, assim diz o Senhor Javé,
São esses os limites da terra que vocês repartirão como herança. Volta à posse da terra. O trono é de Deus, o templo é o lugar onde Deus mora, agora a terra é de todos. A terra, vocês vão dividir, dando 2 porções a José, vocês repartirão todo. Até os estrangeiros que ali entraram deverão receber também um pedaço, um quinhão de terra. A casa com trono, templo e terra para todos agora é recuperado. Versículo 13. São esses o limite da terra, aberta para todos. Essa lição de Javé, essa lição de Ezequiel, desses capítulos tão bonitos aqui. Cada tribo tem sua porta para entrar e sair, livre, quando bem entender. Sinal de que a cidade de Javé é, ao mesmo tempo, a cidade de todo o povo de Israel. Termina o conflito, cidade e campo. Ai, meu Deus. Sem nenhuma aplicação para o MST, nem para nada, né? Termina o conflito, cidade e campo. Termina onde a cidade significava riqueza, que explora que oprime os que estão no campo. Doravante, todos têm livre acesso à economia política que dirige a vida da nação. No Apocalipse, João retoma o tema das portas para mostrar que a cidade de Deus está aberta para toda a humanidade. Quantas vezes na homilia daqui, não fui eu quem fiz, já assim achei, eu digo que essa nossa igreja é uma igreja que não tem portas, eu me lembro desse Apocalipse, desse livro de Ezequiel. Aberto. A hora que a gente quer, ela entra. Quem quer, chega e entra. Eu fico muito contente quando hoje, por exemplo, me aconteceu de manhã e agora de tarde, entrar na igreja, tem uma pessoa só, mas está ali. Entrou e ficou ali. Os vigilantes me dizem, fulano de tal vem aqui todo dia e entra, reza, para o carro ali, entra e reza. Aquele senhor ali é cliente daqui sempre, sempre, sempre. Mas eu queria ir ao Salmo 126, me deixem para antes da gente parar, dá tempo para vocês, Salmo 126. Me deu sede, viu? Cento e 26. Acho. Deus transforma o sofrimento em alegria. É o título do Salmo. Quando Javé mudou a sorte de Sião, parecíamos sonhar. Olha, gente, está lá no exílio, separaram de tudo, perdeu o templo, perdeu terra, perdeu o governo, perdeu o rei, acabou tudo. 2 levas de exilados. Parecia um sonho. Será que a gente já vai voltar? Será que essa doença vai passar? Será que esse problema vai ser resolvido? Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de canções. Até entre as nações se comentava, Javé foi grande com eles. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Que Javé muda a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Os que semeiam em lágrimas ceifam em meio de alegria, em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente, ao regressar, voltam cantando, trazendo os seus feixes. Fechemos essa reflexão com esse Salmo 126 do livro do Saltério. É um cântico das subidas, da volta para o templo de Jerusalém. Amém? Quem quiser, agora, Andréa, você tome a palavra e nos ajude a refletir. Se valeu, fiquemos em paz. Exatamente 50 minutos. Andréa? Oi, vamos abrir a partilha agora. Diácono Hélio.
Abre o microfone, Diácono, está fechado. Boa tarde, povo de Deus. Irmã Gilce, Boa tarde. Andréia, Regina Celli, Monsenhor Ademar. Concluindo, então, esse estudo sobre Ezequiel, muito importante. Dizer que eu apareci agora, mas eu estou desde o início, viu? É que eu estava com a câmera fechada. Só uma pequena contribuição a respeito do surgimento das sinagogas. Muitas pessoas perguntam como e quando surgiram as sinagogas para o povo de Israel. As sinagogas surgem justamente no exílio da Babilônia, por uma necessidade que o povo não tinha mais templo, não tinha de oferecer sacrifício, não tinha de estudar. Então surge uma nova instituição religiosa, as sinagogas, onde o povo vai se reunir para refletir primeiro por que estão sofrendo tanto e estudar a lei, né? Estudar a Torá. E quando eles voltam para Israel, todo esse grupo que volta, ele volta um pouco mais rígido. A lei será cumprida mais à risca, né? Surgimento dos partidos lá, dos saduceus, dos fariseus, e a lei vai ser rígida, e tanto que vai ter muito conflito entre o povo que voltou do exílio e aqueles que ficaram lá em Israel. Outra pergunta também que surgiu no estudo que eu participei, a pessoa perguntou assim, as sinagogas seriam as nossas paróquias de hoje, a nossa igreja? Não é isso, né? A sinagoga é para o estudo e reflexão, né? A nossa igreja, hoje, a gente tem nossa celebração eucarística, nós realizamos, participamos do sacrifício, né? Então, veja que lá na sinagoga não existia o sacrifício, só o estudo e as reflexões. Agora, tanto é que aqui na nossa Rua das Rosas, nós temos uma sinagoga, para quem ainda não tem conhecimento, né? Quando eu falo que na nossa rua tem uma sinagoga, muita gente estranha. Tive a oportunidade de estar 3 vezes lá já, 3 vezes como visitante para estudo, e naquele processo sinodal, eles também vieram à nossa paróquia, conversaram com o Monsenhor, e foi uma troca muito boa, muito importante. Nós temos seu Luiz Blanc, que é um entusiasta da cultura hebraica, e ele está sempre em contato com a gente nesse sentido. Então, só trazendo esse dado, né, do surgimento da sinagoga, foi lá no exílio, e foi uma nova instituição em que no mundo inteiro hoje existem as sinagogas e não mais os templos para o sacrifício. Era só isso. Deixa eu dizer uma coisa. A gente faz um estudo assim, lê um livro assim, e não podemos imaginar que isso foi assim, no instalar de dedo, tudo aconteceu. Isso levou tempo, né? Isso foi longo, foi um processo. Não foi assim, 40 anos, foi muito tempo. Então, quando o profeta, no capítulo 43, é convidado, escreva e ensine, olha aí, vai mostrar ao povo a necessidade de se preparar também, aprofundando a presença de Deus entre o seu povo. O êxodo do quê? A tomada de consciência de que Javé caminhava com eles. O que é nós hoje? É saber, ele está aqui, ele está no meio de nós. Então, no capítulo 43, ele diz assim, escreve tudo e vai... Isso está acontecendo. Coloca tudo por escrito, para que observe todas essas normas e coloque em prática. É isso que o diácono acabou de mais ou menos dizer para nós, em outras palavras. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Lícia. Abre o microfone, amor, tá fechado. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Monsenhor Ademar. Obrigada. Veja bem, Monsenhor, me encantou neste texto narrativo-descritivo de Ezequiel, principalmente a linguagem poética literária que ele traz. E comecei a ver o texto mesmo no lado literário, personificações, um pouco da escola naturalista. E o que fiquei assim pensando, que queria levar para o senhor, para dirimir essa dúvida, é o seguinte: na parte do projeto do templo,
comecei a sentir, comecei a ler, muito descritivo e minucioso, cada detalhe, de quilometragem, de localização, situação, atalho. Então, a pergunta é essa: há uma intencionalidade disso? Há uma intenção? Ou faz parte mesmo desse texto literário bíblico, narrativo descritivo? Por que que nesse projeto do templo foi tão minucioso? Me pareceu assim com um livro de Pedro Nava, que ele fala da rua dele, cada detalhe da rua dele, a rua direita, a rua direita. Eu não sei se eu estou também divagando. É um projeto, e no projeto, de fato, foi minucioso, a medida, 3 metros, 90 metros, água no tornozelo, água no joelho, água... Foi uma descrição para mostrar essa mudança que deveria haver. É claro que quando a gente faz uma planta de uma casa, quando ela sai construída é outra coisa, né? Claro que o templo não foi construído assim, mas o templo depois da volta não foi assim, o templo de Jesus não foi aquele de Salomão. As coisas vão se adaptando. Agora, é uma minúcia para dizer o cuidado com essa nova consciência, esse novo momento, esse lugar para Deus habitar. A senhora se lembra quando Moisés foi orientado a fazer a arca? Tudo era medido, né? Tudo era, até a madeira como era, etc. Tudo era devagarzinho e bem feito, para dizer que um lugar para Deus morar tem que ser uma coisa bonita. A glória de Deus voltou a entrar no templo, né? É interessante, eu anotei aqui em determinado lugar. O centro de todas as promessas que estão em Ezequiel e no mundo inteiro, e na Bíblia toda, é a habitação permanente de Deus entre nós. Né? É o sonho de Deus, é o sonho de Deus. A restauração será completa quando a glória do Senhor voltar ao seu lugar no santuário. Que é o santuário de Deus? Nós, cada um. Quando eu me santificar, quando me configurar, que Paulo disse, chegar à estatura de Cristo, aí o projeto de Deus está completo. Ele vai acontecendo em cada um de nós. E eu não sei o que responder além disso. O senhor disse algo assim que eu cheguei até a notar, porque às vezes a gente acha, né, que Deus está distante quando a gente observa o mundo de hoje tão se distanciando do Evangelho, da palavra de Deus. O senhor disse algo muito bonito, que é o mesmo Deus de hoje. Ele está com a gente. Isso é muito bom para a gente suportar esses desafios e levar a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fica até cheio de dedos, né, para levar a palavra de Deus diante de tanta transversalidade. Dona Alice, essa palavra é de Deus. Se é de Deus, não muda. É só aquele que é lá em Moisés. E lá em Hebreus, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é Deus. E essa busca por nós é tanto antiga quanto ele o é na eternidade. Amém. Dona Vera. Monsenhor, eu não sei bem qual versículo, mas existe um versículo que comenta não só essa descrição toda de como deve ser construído o templo, com todos os detalhes de medidas, etc. e tal, mas também o usufruto, o uso do próprio templo. E diz assim: o povo que entrar pelo Oriente deve sair pelo Ocidente. Quem entrar do Ocidente deve sair pelo Oriente. O que é que isso significa? É assim, sair com maior plenitude, tendo passado por uma purificação dentro do templo? É isso que eu gostaria de saber. Está mudo. Está fechado, Monsenhor. Abra o microfone. Aproveitar, atravessar o templo todo, aproveitar de toda a beleza que o templo traz. É muito significativo esse entrar e sair, né? Lembra do batismo? Eu desço por uma escada, morro com Cristo, subo pela outra, ressuscito com ele, na mesma fonte, no mesmo lugar. Esse apropriar-se da totalidade da glória de Deus presente, que enche o templo. Olha, João no Apocalipse dá mais força a essa glória que enche o templo, essa fumaça
de louvor que sai do trono de Javé. Então, é um pouco aproveitar, usufruir de toda a grandeza da presença de Deus. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Partilhar? Eu fiquei aqui parada, né, na esperança. Nós temos que semear a esperança, né, num mundo de tanta violência, de tanta coisa, e às vezes a gente fica calado, né, só ouvindo coisas ruins ao invés de semear essa esperança, né? Fernanda. Abre o microfone, está fechado. Boa tarde, obrigada pela explanação, senhor Ademar. Aliás, pelo que eu soube, né, quando eu comecei a frequentar a igreja, que o senhor é um doutor, né, nesse assunto de teologia. E eu acho que o senhor fala pouco, né, fala pouco para a comunidade, quando poderia estar orientando mais. Mas não receber isso como uma crítica, não, mas como um incentivo, porque tempo urge, né? O que me veio, quando eu achei bem interessante que o senhor trouxe Ezequiel e Apocalipse, e o que me parece assim é que quando a gente faz acepção de pessoas, acepção de grupos, ou de esquerda, de direita, ou de... a gente se perde um pouco numa promessa de Deus. Quando o senhor estava falando em Apocalipse, me vê essa parte aqui, Apocalipse 21:9, né, que fala da glória da igreja eterna. Que essa igreja eterna é a Jerusalém celeste, não é mais a Jerusalém território, né? Que as pessoas ficam aí falando, gente, vamos rezar pelo território. E outro dia, pelo território, né? E não pelas pessoas que estão lá. E outro dia eu ouvi o padre Falcão, José Falcão, não me engano, numa entrevista junto com Felipe Aquino e Frei Gilson, ele falando que em 1930, salvo engano, haviam 70% de cristãos na Israel, e hoje 2 a 3% no máximo. Então, a gente realmente não pode perder de vista que os cristãos estão espalhados pelos 4 cantos do mundo. Por que isso? Por causa da forma como Deus conduziu o seu povo, tirando de um lugar, levando a outro, pela forma como Deus falou para Israel, quando Israel é liberto e passa a ser o opressor, pela forma como os profetas foram a vários lugares levando a palavra de Deus. Então, Jerusalém não é mais um território, né? E aqui em Apocalipse 21 fala justamente sobre isso. O tema é a glória da igreja eterna, que é a Jerusalém celeste. E se me permitirem, vou fazer aqui. Então, veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí já pula o 22:5, que diz: já não haverá noite. Né? Há toda uma explicação aí, mas termina em 22:5 dizendo: já não haverá noite, nem se precisará da luz de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. E aí na Bíblia Ave Maria Edição de Estudos, que inclusive eu adquiri numa quinta-feira, depois que o diácono Hélio falou da beleza dessa Bíblia, vem dito assim, né, no rodapé: a Nova Jerusalém é apresentada neste texto, em seu aspecto exterior, como uma noiva enfeitada, uma virgem fiel, o contrário da grande prostituta romana, que eu tive entendimento se é a Babilônia. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Está se dando uma nova criação que traz à memória o capítulo 1 de Gênesis. Criou-se o mundo novo, que foi o que o senhor falou, que Deus quer que exista. Agora, olha o bonito.
para mim, é o mais bonito de tudo isso. Os pecadores ficarão excluídos desse novo mundo. Calma que tem uma vírgula. Mas terão sempre a porta aberta para crer e converter-se nos novos filhos de Deus, o Israel de Deus. Fernanda, é um projeto que nos é apresentado. Deus não nos obriga, Deus nos propõe, Deus nos chama e Deus espera que nós respondamos. A religião é esse. Vem para que eu possa ir. Então, sobre o capítulo 22, você citou o versículo 5. A cidade por dentro é um novo paraíso, um novo Éden, um novo projeto lá do Gênesis. Governada por Deus e por Jesus em aliança com os homens, aliançados, comprometidos. A nova humanidade recebe a vida de Deus, o Espírito. Todos têm acesso à plena realização. Rio, árvores, água, vida. Pois já não há proibição, maldição, não há exclusão, não há intolerância. Doravante é um só culto dos homens a Deus e Jesus Cristo. Não é aqui em Jesus, todos um dia me adorarão em espírito e verdade, não é aqui, não é ali, mas em espírito e verdade. Todos pertencem definitivamente a Deus e com ele reinarão para sempre. Um só rebanho e um só pastor. Só no fim, como é que a gente chama? Na parousia que esperamos chegar. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Maria Magna. Abre o microfone, querida. Quando começamos a leitura do livro de Ezequiel, é do conhecimento de todos que eu fiquei desesperada, com tanta violência, com tanta amargura, com tanto sofrimento, com tanta cólera. Mas hoje eu quero dizer ao Senhor que eu estou me sentindo como está dizendo no Salmo 126. Que alegria de ver que o Senhor é bom. O Senhor, nosso Deus. Eu fiquei, assim, feliz com esses salmos, porque era tudo o que eu esperava. Não é possível que aquilo ali não vá ter uma esperança, uma mão de Deus. Então, é como eu estou sentindo agora, e agradeço ao Senhor também pelo esclarecimento, viu? Muito obrigada. Me lembrei agora, dona Magna, daquela cena do Calvário. Jesus na Via Crucis vai passando e as mulheres de Jerusalém, as madamas de Jerusalém, ao longo do caminho, chorando, chorando. Não chorem por mim, chorem por vocês mesmas, porque eu vou e sei para onde eu vou, e vocês precisam fazer esse caminho de transformação interior, desse coração de pedra para um coração de carne, dessa vida nova, de compreender esse processo de santidade. Não choremos por nós, por Deus, por Jesus, choremos por nós mesmos. Ele já realizou o sonho dele, já fez a promessa virar realidade, venceu a morte, para nos... Há um prefácio que temos usado nesses dias, um prefácio comum, se eu não me engano, o prefácio do Dia Comum número 5, que fala de Jesus, que veio fazer isso, encarnou-se, morreu, ressuscitou e nos abriu as portas da eternidade. Ele já abriu. Só resta agora a gente botar a passagem no bolso, não deixar perder, nem rasgar, nem sujar, e correr para lá. Dona Gilce, eu desejo muita saúde, muita liberdade nesse corpo, amofinado pela gripe, pela constipação, como se dizia antigamente, né? Está constipada. E que fique boa logo, fique boa. Dona Glória, quer dizer alguma coisa, menina?
Esse capítulo 47 eu achei muito interessante, essa coisa do rio, essa água que transborda, que dá no tornozelo e depois na cintura, e depois só conseguir atravessar nadando. Então, isso me chamou muita atenção, que é essa água que flui de dentro do templo, trazendo vida em abundância, a graça de Deus fluindo na vida das pessoas. Eu achei isso, assim, me tocou muito esses versículos aí que falam do rio. Bravo. Podemos concluir? Eu quero agradecer ao senhor, realmente foi muito bom. O senhor começou e terminou, como Magna falou, no início foi aquele sobroço, mas a gente foi compreendendo, foi estudando, foi entendendo as razões do que estava acontecendo e viu a finalidade de tudo isso. E hoje o senhor nos mostrou assim, a unidade bonita que existe na Sagrada Escritura, porque o que fala em um é confirmado em outro. Esse passeio que o senhor deu pela Bíblia foi realmente muito bom, muito bom, muito bom. E a gente tem a certeza de que Deus está conosco, sempre. Às vezes a gente é que não abre o coração para perceber essa presença, mas que Ele está sempre conosco, Ele está. Principalmente nas horas de constipação, de agonia, Ele está sempre conosco, sempre conosco. Muito obrigada, moço. Meninas de Deus, Hélio, dê notícia da dona Solange. Ele já saiu. Não saí ainda não. Quando eu estava saindo, o senhor pediu a notícia. Dona Solange está bem, Rose está lá com ela, está voltando agora, foi substituída agora por uma das irmãs, e ela fez todos os procedimentos já necessários para a cirurgia. Existe uma expectativa de que seja, inclusive, amanhã, ou segunda. Nós estamos esperançosos, o cardiologista já liberou, então, graças a Deus, está tudo certo. Quer dizer que a ida para Jacuípe gorou. Gorou. Tá vendo? A glória de Deus, quem sabe o livramento aí. Com certeza. Foi lá. E o Padre Jorge chegou aí ao hospital, mas não souberam informar onde é que ele estava, nem eu podia falar que eu estava na missa com o cardeal. Ele chegou a ver Dona Solange? Viu, foi agora de tarde. Ótimo. Aquele menino é um santo. Ele é destemido mesmo. Amém. Obrigado, Hélio. Obrigado. Eu quero terminar com a palavra do Papa Francisco. O Papa está em alta, né, gente? Sínodo, nova encíclica, quinta encíclica, e a gente precisa ler, viu? Amou-nos, ele nos amou. No momento, nesse ano de 2024, é dedicado precisamente à oração, em preparação para o jubileu, são chamados a descobrir o dom inestimável, olha como ele diz, o dom inestimável de poder dialogar com o Senhor de coração para coração. O dom inestimável da oração, gente. A oração é um dom, um presente de Deus, não é uma virtude minha, é um dom. Que eu poder dialogar com o Senhor de coração para coração, tornando-nos peregrinos de esperança, por quê? A oração é a primeira força de esperança. A oração é a primeira força de esperança. Tu rezas e a esperança cresce e avança. Diria ele que a oração abre a porta à esperança. A esperança existe, mas com a minha oração abro a porta para ela. Bonito isso, né? Então, oremos e oremos. E que a bênção desse Deus Todo-Poderoso e presente na nossa história, conduzindo-nos à vitória, a bênção dele desça sobre todos nós e permaneça para sempre, que ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vou pedir a Regina que faça o canto final. Muitíssimo obrigada. O mundo necessita de profetas, de gente que acredita na igualdade, de gente que constrói fraternidade,
de gente que tem Deus no coração. O mundo valoriza a riqueza, o luxo, a luxúria, a esperteza. Não pensa no futuro do planeta, é gente que destrói a criação. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Jesus lhe abençoe, meu Senhor, com sua sabedoria.